A CVM 175 traz o conceito de tipificação de cotas de fundos de investimentos. E apesar do termo ser um pouco diferente, tipificação é algo bem tranquilo que você tem que levar para a sua prova dentro do módulo de fundos de investimentos. E eu já quero que você anote, para ficar até um pouco mais simples, que tipificação é a mesma coisa que a classificação de um fundo de investimento. Quando você pega o seu recurso e contrata esta prestação de serviços, que é o fundo de investimentos, você já sabe que tem o gestor que vai comprar os ativos no mercado financeiro. Mas quais ativos ele vai comprar? Não é algo aleatório. Quando você contrata esta prestação de serviço, você sabe qual será a concentração de riscos. Marca isso. Dentro da classificação, da tipificação, o importante é passar a visualização para o cliente de qual será, onde será a concentração de riscos. E aí nós vamos trabalhar aqui com 6 tipificações. Vou mostrar 4 primeiro e depois 2 separadas, tá? As 4 iniciais são estas daqui, tá? Então, fundo de investimentos em ações, fundo de investimentos cambial, cambiais, fundo de investimento renda fixa e fundo de investimento multimercado. Cada uma destas tipificações, classificações, tem uma concentração de risco nos mercados citados. É basicamente isso. Então, quando você compra cotas de um fundo de investimento em ações, onde está a concentração de risco? O gestor vai pegar o dinheiro e vai comprar basicamente o quê? Ações. A concentração de risco desse fundo será ações. Ou, vamos expandir um pouco mais, renda variável. Porque aqui, além de ações, podem entrar BDR, podem entrar outros ativos que são sempre relacionados a ações, tá bom? Além disso, eu tenho o fundo de investimento cambial. Então, a concentração de risco desse fundo está na onde? Está em ativos com lastro no câmbio. Renda fixa, você já entendeu, a classificação, a concentração de risco está dentro de renda fixa. E o ponto importante é um fundo multimercado. Este fundo existe para que o gestor possa acessar multimercados. Não há concentração de risco aqui. Então anota, fundo de investimento multimercado, ele tem esse nome porque ele não tem regra percentual. Já vou colocar para você aqui na frente. Fundo de investimento em ações tem que aplicar um percentual específico em ações. Renda fixa, mesma coisa. Cambial, mesma coisa. Já vou colocar isso para você. Mas saiba que o fundo de investimento multimercado não tem uma regra específica de alocação percentual, porque ele pode acessar múltiplos mercados, vários fatores de riscos diferentes, assim ele não precisa fazer a concentração, certo? Eu sei que uma das principais dificuldades dentro do módulo de fundos de investimentos é lembrar essas regrinhas percentuais, alguns detalhes que são mais conceituais. Não é tão prático assim como outros temas. Então tem um jeito de você memorizar mais facilmente isso. Perceba que aqui, fundo de investimento aparece em todos, certo? O que está em vermelho só está em vermelho por uma coisa, para te ajudar. Eu coloquei aqui em ordem alfabética. Vai, fala, tô esperando. Que é normal, né? Quando eu falo isso, tem sempre alguém na live, quando é no YouTube, que fala, Bruno, não é possível, porque M vem antes de R, e eu sei. Porém, você já viu que o fundo multimercado não tem regra para que o gestor possa acessar vários fatores de riscos. Então, nós vamos isolá-lo. A gente deixa aquele que não tem regra isolado. E eu só considero, então, para esta memorização, ações, cambial e renda fixa. Agora sim fica em ordem alfabética, A, C e R. E isso vai ajudar porque o percentual que vem aqui na frente agora, ele vai em ordem crescente. Então você sabe que é ordem alfabética e ordem crescente. Na ordem de 67%, 80% e 80%. Pronto, assim já facilita um pouco mais. Só que o que significa estes percentuais? Significa o seguinte, existe uma regra e para que um fundo de investimento seja considerado fundo de investimento em ações, o gestor precisa pegar o patrimônio líquido do fundo e aplicar pelo menos 67% em ações. Para que um fundo de investimento seja considerado cambial, o gestor pega este recurso, pega o patrimônio líquido e vai ao mercado e ele precisa comprar pelo menos 80% em ativos atrelados ao câmbio. Renda fixa, mesma coisa. O gestor precisa comprar, no mínimo, pelo menos 80%
em renda fixa. Então, o que eu quero que você anote aqui é que 67% no mínimo, 80% no mínimo, 80% no mínimo. Então, não existe um fundo de ações que tem 65% em ações na composição da sua carteira. Não, isso não é possível. Estaria fora da regra. Aí tem várias punições que o fundo pode sofrer, várias coisas podem acontecer. Mas, no mínimo, 67% da composição da carteira, dos ativos na carteira, serão de ações ou lastreáveis, como eu já citei aqui, né? Então, uma BDR, algo nesse sentido. Cambial e renda fixa seguem o mesmo modelo, e aí tem um ponto importante que eu quero passar para você aqui. Quando nós falamos do fundo de ações, principalmente, a prova gosta de trazer uma pergunta para te confundir. Qual é o percentual máximo que um fundo de ações pode aplicar em renda fixa? Nossa, peraí, acho que nada, né? Porque eu estou falando de fundo de ações. Fundo de ações pode aplicar em renda fixa, sendo que tem um fundo só para renda fixa? Ele pode sim, só que se no mínimo 67% está em ações, o máximo que o fundo pode ter de renda fixa é 33%. Então anota isso também, tá? Aqui, ó, esse conceito aqui é importante. Se o fundo de ações estiver usando o seu mínimo, bem na regra, ele terá 67% em ações. Todo o restante ele faz o que ele quiser, inclusive comprar ativos de renda fixa. Anota que é um detalhe importante para a sua prova. E o fundo multimercado, você tem que saber que ele não tem regra específica de percentual, justamente para acessar múltiplos fatores de riscos, sabendo que aqui nós temos as concentrações como o nome das classes ou tipificação, como a CVM 175 está chamando agora. Bom, já colocamos aqui então em ordem alfabética, já colocamos aqui então em ordem crescente percentual para que você memorize de uma forma mais simples, já entendemos toda esta parte. Agora eu quero trazer outras duas tipificações. Primeiro, fundo de investimento incentivado em infraestrutura. Toda essa aula aqui, ela é importante porque a classificação da CVM que falava sobre fundos de investimentos era a classificação 555. Aí mudou a classificação agora, é uma outra resolução, que é a número 175, certo? E uma das grandes alterações desta parte é que a classificação 555, a anterior, melhor dizendo, trazia somente 4 classificações. O que mudou agora? Bom, eu não chamo mais de classificação, eu chamo de tipificação de cotas. Olha, o nome ficou até mais chique, né? Tipificação de cotas. E não são mais 4, são 6. Então são as 4 que nós já vimos, esta é a 5ª e vou mostrar a 6ª, tá? Só falo isso para você ir organizando bonitinho no seu caderno. Fundo de investimento incentivado em infraestrutura. Esse fundo aqui já existia. Já existia esta nomenclatura, ele só foi acrescentado agora como uma das tipificações. O ponto importante e inicial é que é um fundo de renda fixa. Ele é um fundo, ele tem a composição da sua carteira. Quando você entender, que eu vou dizer agora para você, você verá que ele é um fundo de renda fixa. Isso porque 85% no mínimo, também no mínimo, deve ser alocado em ativos de infraestrutura, ou seja, de debênture incentivada. O que é uma debênture incentivada? Você já viu isso. Debênture é um ativo de renda fixa, é um instrumento de renda fixa, emitido por empresas. Então, Petrobras, Magazine Luiza, EcoRodovias, CCR, quando querem captar recursos no mercado financeiro, ou seja, pegar dinheiro, elas podem emitir um título que se chama debênture. Esta debênture pode ser incentivada. Debênture incentivada. Por que o nome de incentivada? Porque a empresa que está emitindo esta debênture vai pegar o dinheiro para colocar em projetos de infraestrutura. Então, CCR e EcoRodovias fazem muito isso. Captam recursos para colocar em projetos que são as rodovias. E é algo importante para o Brasil, a infraestrutura nacional. E, por isso, a Receita Federal isenta as pessoas físicas de pagarem imposto de renda que comprarem debêntures incentivadas. Você que está me assistindo pode comprar uma debênture incentivada, vai ter rentabilidade e não vai pagar imposto de renda por isso. Perfeito. Este fundo de investimento precisa comprar no mínimo, cadê? No mínimo,
pelo menos 85% do patrimônio líquido em debêntures incentivadas, certo? E aí é o detalhe, 85% debênture incentivada o que é mesmo? É renda fixa. Qual é o conceito de um fundo de investimento renda fixa? Ah, verdade, 80%. Então é claro que este fundo aqui, ele é de renda fixa, porém ele tem uma nomenclatura diferente, porque ele tem um benefício diferente, que é isenção de IR para pessoa física. A pessoa física que aportar recursos neste fundo saberá que o fundo comprará pelo menos 85% em debênture incentivada. O fundo vai ter o benefício aqui então e será passado para os investidores pessoas físicas, certo? Lembra que se a pessoa jurídica aportar recursos no fundo, ela pagará 15% de imposto de renda, assim como é na própria debênture, né? A debênture incentivada, a pessoa física tem isenção, mas a pessoa jurídica, ela vai ter ali pagamento de imposto de renda de 15%. O fundo de investimento, vamos lá, vou detalhar um pouquinho mais, tá? O fundo de investimento, você já sabe que é um CNPJ, certo? CNPJ. Então, não faria sentido dizer que o fundo de investimento, que é um CNPJ, quando comprar a debênture incentivada, teria que pagar 15%? Sim, tudo bem, mas este fundo de investimento é uma prestação de serviços para muitas pessoas físicas. Então ele vai ter sim esta isenção de imposto de renda, porque ele vai passar, inclusive, vai repassar para todos os cotistas, tá bom? Mas se uma PJ comprar cotas de um fundo de investimento infraestrutura, incentivado em infraestrutura, aí pagará 15%, certo? Então, só para resumir, pessoa física sempre terá isenção de imposto de renda aqui nesse fundo e se uma PJ investir no fundo, pagará 15%. Perfeito? Bem tranquilo. E para fechar, a sexta tipificação, a sexta classificação aqui para facilitar é o fundo de investimento destinado à garantia de locação imobiliária. Quando nós falamos numa das aulas lá atrás com relação às características mais gerais de um fundo de investimentos, nós falamos sobre a cessão de cotas, ceder cotas, fazer a transferência de nome, basicamente. E nós vimos que o fundo aberto, eu não posso ter esta cessão de cotas, não posso transferir do meu CPF para o seu CPF as cotas de um fundo aberto, exceto se. E aí tem algumas exceções. Uma das exceções é a execução de garantia. Então eu tenho cotas de fundos de investimentos, eu, pessoa física, comprei essas cotas, e aí, em alguma operação, eu posso colocar essas cotas como garantia. Se eu não pagar essa operação, tá aqui as cotas e eu vou perdê-las, né? Vou passar para essa outra pessoa cedendo as cotas. Este fundo é exatamente isso. Ele serve aqui, ó, para execução de garantias. E aqui nós temos que saber que ele é uma aplicação em um fundo aberto, que participa desta exceção e pode fazer a cessão de cotas. Tá, mas eu quero que você entenda um pouco melhor isso, tá? Um pouco melhor. Normalmente, quando você vai alugar um imóvel, você tem que deixar alguma garantia. Se você não pagar ali o aluguel, você pode ser tomado desta garantia. Se você tiver cotas deste fundo, você pode utilizar as cotas desse fundo para a garantia. É basicamente isso, tá? Ele não tem aqui uma regra de alocação como todos os outros 5. Cada um dos 5 lá, né, exceto o fundo multimercado que não tem regra, fundo de ações, 67%, cambial e renda fixa, 80%, de debêntures incentivadas, que vimos agora, de infraestrutura, 85%. Esse aqui ele não tem regra de percentual de alocação. A regra dele é que ele pode servir como execução de garantia, justamente por ter esta possibilidade de cessão de cotas. Depois que a gente viu agora toda a parte bem conceitual, você fez várias anotações, saiba que sempre que possível eu trago para você aqui um pouquinho de parte prática, tá? E como eu sei que este módulo de fundos de investimentos é um módulo um pouco mais fechado, mais conceitual, cheio de regras, eu quero trazer algo importante para você com relação à prática. Eu vou abrir para você aqui o site da Mais Retorno, é um site que a gente utiliza bastante para fazer comparação entre fundos de investimentos. E eu já deixei aqui pré-selecionado 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos, que são exatamente as 6
tipificações que nós estudamos. Este primeiro é um fundo de investimento em ações. Então, quando você for estudar, aqui já passou um pouquinho de conceito para sua prova, tá? Eu vou basicamente repetir as informações, mostrando um pouquinho na prática. Sempre que você faz isso, pega a teoria e aplica na prática, você retém mais o conteúdo. Faça isso com todos os temas, tá bom? Faça isso nas aulas e fora das aulas também. Busque praticar porque isso será importante para a sua aprovação e vida no mercado financeiro, certo? Sempre que você ver assim, ó, FIA significa Fundo de Investimento em Ações. Então este é um fundo de investimento de ações do Itaú. O Itaú é o administrador do fundo e inclusive é também o gestor do fundo. Lembra? Quando nós vimos na aula de prestadores de serviços essenciais, eu falei para você que administrador e gestor são essenciais. Sempre teremos os dois dentro de um fundo e nem sempre são diferentes. Quando é uma instituição financeira, são as mesmas coisas. O Itaú tem a parte de administração e a parte de gestão de um fundo. Então o Itaú faz as duas partes aqui. O fundo tem um CNPJ bem claro, bem específico, né? Um fundo sempre é um CNPJ. Aí ele traz aqui a classe do fundo, que é a tipificação, né? Que é um fundo de ações aqui. Mostra a subclasse. Então tem várias coisas importantes. O que eu quero mostrar para você aqui é lá embaixo, tá? Mas antes, ó, quando a gente vê aqui o gráfico de rentabilidade nesta plataforma, é bem legal você colocar aqui o benchmark que faz sentido, tá? Se eu estou falando de um fundo de ações ativo, ele busca superar o seu benchmark. Benchmark é um índice de referência. Não posso colocar aqui CDI, não faz sentido. Não faz sentido eu comparar o fundo com o CDI. Olha só, o CDI é essa linha azul. Olha como ela vem bem tranquila, bem tranquilinha, bem tranquilinha. Enquanto isso, o fundo só oscilações altas, tem uma volatilidade muito grande. Por quê? Porque o fundo está aplicando em ações. Não tem relação direta com o CDI. Faz mais sentido eu colocar aqui como benchmark, como referência, o Ibovespa. Aí você vê que fica bem casadinho, tá? Então, na prática, para você analisar um fundo, é muito importante isso também. Se você desce aqui, ó, você vê carteira. Dentro da carteira, você já pode ver o que nós falamos com relação à regra. É isso que eu quero mostrar para você. Um fundo de investimento em ações, quando ele tem esta tipificação em ações, ele precisa aplicar no mínimo, lembra, 67% em ações. E olha só, em ações, 77% ele tem de ações. Será que ele tem alguma coisa de renda fixa? Tem, ó, aqui embaixo. Aqui embaixo ele tem títulos públicos federais, 2,45%. Ah, Bruno, eu quero saber qual ação. Tudo bem, vamos clicar aqui, ó, visualize todos os ativos desse fundo. Aqui, este fundo em específico, ele não abre para você tanto assim, tá? Então, os gestores, eles podem ter essa opção de não abrir a composição da carteira, mas já vale aqui pra gente esse ponto de regra que nós vimos com relação ao conceito. Os outros fundos, ele abre um pouco mais, ó. Aqui, a gente vê que está omitido pelo gestor. E por que ele faz isso? Para não ficar divulgando para todo mundo a estratégia que ele está utilizando em determinado momento. A CVM permita que ele faça isso, tá? Mas outros fundos nós já conseguimos ver. Este é o fundo do Bradesco, cambial. Então, um fundo cambial, o Bradesco é administrador e também gestor, como nós vimos, ele tem CNPJ, a classe dele é cambial, a subclasse mais tranquilo cambial também. Aqui, ó, faz sentido eu colocar dólar como referência. Olha só, dólar e o fundo como é muito bem casado. Descendo, eu consigo ver a carteira, né? Vamos ver se esse fundo ele nos mostra. Títulos públicos, 88%. Bruno, peraí. Você falou que a tipificação cambial, ele precisa aplicar 80% em ativos cambiais. Mas os fundos em si, eles compram ativos de renda fixa, os fundos cambiais, a tipificação cambial. Compram ativos de renda fixa com lastro no câmbio, tá? Grava isso também. Aqui talvez ele não mostre pra gente também a carteira mais específica, ó. Títulos públicos, até mostra, ó. Mostra aqui alguns títulos públicos. Se você quiser, dá até para jogar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesta parte para ver vencimento. Bem legal de você acompanhar na prática também. Este é o Santander Renda Fixa, tá? Então é um fundo do Santander Renda Fixa que tem referência na taxa DI. Então já faz sentido aqui eu deixar CDI como nosso benchmark, como a nossa referência. Aí fica bem legal de analisar. Descendo na carteira, vamos ver aqui. Aqui na carteira, cadê? 47%. Ó. 47% em operações compromissadas, então aqui terão muitos ativos de renda fixa, mais 17% em títulos públicos federais, mais
18% em depósito a prazo e outros títulos de instituições financeiras. Depósito a prazo? Como assim? Um CDB é um depósito a prazo, por exemplo. Então tem mais 18% aqui. 13% em debênture. Então a boa parte da composição da carteira está no quê? Renda fixa. Assim como ele precisa realmente pelo menos ter ali 80%. Descendo aqui, eu tenho justamente aqui os pontos, ó. Isso, aqui eu queria mostrar bem legal para vocês. Nas operações compromissadas, ele tem 47% do fundo como um todo e está em LFT, NTNB, LTN, LFT, que são o quê? São títulos públicos federais, então são ativos de renda fixa. Beleza. Ele tem também aqui depósito a prazo. Olha só que legal, no depósito a prazo e outros títulos de instituição financeira. Olha só a composição dessa carteira. Olha isso. Lembra que nós vimos sobre diversificação? É disso que eu estou falando. Não acaba, eu estou descendo aqui, não acaba. Olha a quantidade de ativos que este fundo aqui tem. Olha o quanto está bem diversificada esta carteira. Em letra financeira, que mais que ele tem além de letra financeira? Tem CDB e RDB, outro CDB e RDB aqui. Aqui descendo tem DPGE, depósito a prazo com garantia especial, muito legal também, mais CDB descendo. Então olha a quantidade de ativos que o fundo pode comprar, consegue comprar. Por quê? Porque ele tem um alto patrimônio líquido. Se eu voltar aqui para a lâmina do fundo, em algum lugar ele nos informa aqui, ó. Aqui, ó. Patrimônio líquido. 49 bilhões. Dá para diversificar um pouquinho com isso, né? Então, quando eu trago para você lá na primeira aula sobre fundo de investimentos, falando sobre os 3 benefícios de um fundo, um deles é a diversificação, por conta disso. A acessibilidade, também. Com 49 bilhões, não tem nenhum ativo no mercado que o fundo chegue para comprar e alguém fale, ah, não, para começar a investir aqui é 50 bilhões. Não, ele vai poder comprar o que ele quiser aqui, né? Então, ele tem toda uma especificidade muito grande de ativos. Tenho depois aqui também, separado, Itaú Fundo de Investimento Multimercado. FIM, é isso. Fundo de Investimento Multimercado. E aqui é o que nós vimos. Ele não tem uma regra específica de alocação percentual. Então, se eu trouxer a carteira dele, olha só, ele tem 1,31 de ações, tem certificado ou recibo de depósito de valores imobiliários, tem cotas de outros fundos, tem também depósito a prazo de outras instituições, né? CDB, LF, como nós vimos. O que ele tem em maior percentual aqui? Operações compromissadas, que devem ser títulos públicos federais. Ele tem opções, então mercado de derivativos. Ele tem vários fatores de risco aqui. Você viu? Ações, derivativos, renda fixa pública, renda fixa crédito privado, que é um CDB. Então ele explora vários fatores de riscos, assim como deve ser mesmo um fundo multimercado. Depois, os outros dois, eu tenho aqui um fundo do Bradesco de debênture incentivada, tá? Grava bem esse nome aqui de infraestrutura. Alguns fundos de debênture incentivada são chamados de fundo infra de infraestrutura, certo? E nós vimos, inclusive, que ele tem que ter 85% pelo menos em debênture incentivada. O fundo aqui tem 92% em debênture. Se você clicar aqui, você consegue ver a carteira também, debênture. Olha só a quantidade de debêntures incentivadas que o fundo tem aqui. Muita coisa também. Mais uma vez, a diversificação sendo um papel muito grande, muito importante de um fundo de investimento. E por fim, eu separei um fundo com garantia de locação imobiliária. Este fundo, novamente, ele não tem uma regra específica para aplicação, mas por ter este nome, dentro do regulamento dele, você encontrará, inclusive, que você poderá utilizar as cotas desse fundo como execução de alguma garantia importante para você dentro de alguma operação, seja no mercado financeiro ou não. Então aqui eu mostrei para você as 6 tipificações e na próxima aula de tipificação eu vou mostrar um pouco mais sobre as subclasses. Por exemplo, um fundo com tipificação renda fixa tem outras 5 subclasses. Simples, referenciado, crédito privado, curto prazo, dívida externa. Fundo de ações, ele também tem uma subclasse, então é muito importante que você veja a aula também para fechar todo esse assunto de tipificação. 6 tipificações macro e depois nós temos subclassificações que fica bem legal você levar para a prova e acertar todas as questões. Bora!